Ciência versus criacionismo. Essa é uma discussão muito antiga, onde ambos os lados ponderam para defender as suas visões ou até mesmo estudos. Vamos nesse vídeo entender um pouquinho os prós e os contras de cada um dos dois lados. Então, vamos de vinheta. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: a ciência ela se baseia em fatos. Fatos são obtidos através de estudos. Estudos esses que têm uma metodologia a ser aplicada, que é justamente você experimentar, observar e fazer todos os cálculos necessários para que você realmente bata o martelo e fale que aquilo é de fato uma verdade absoluta. Caso contrário, você tem ali hipóteses que também são consideradas possibilidades. Existem as teorias científicas que são baseadas em evidências, mas que não têm ali um conhecimento total a respeito do assunto, como por exemplo o próprio Big Bang. Nós sabemos que é uma expansão do universo, que o universo está se expandindo, e a partir daí você tem várias teorias a respeito de como o universo se originou. Mas ninguém pode bater um martelo definitivamente de que como de fato o universo surgiu, tá? Tendo como base isso, a ciência ela não tem o objetivo de agredir a religião. Na realidade, é uma grande confusão por parte de muitas pessoas que, aliás, muitas delas não têm religião, são ateias e simplesmente usam a ciência como uma forma de corroborar a sua descrença, o que é uma coisa errada. Correto? Já a religião, em contrapartida, ela prega muito a questão da fé. A fé, vamos lá, existem diversos tipos de religiões. Eu vou me basear na religião bíblica, que é a mais famosa de todas. A fé ela não depende de provas, até porque a fé ela considera o sobrenatural, ou seja, o desconhecido. Beleza? Então a fé, como a própria descrição lá em Hebreus 11 diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de coisas que você não pode provar. Ou seja, você não depende de provas. Mas apesar disso, a religião, ela não pode levar em consideração fatos científicos. Nós temos, por exemplo, a própria Igreja Católica, que tem lá o seu departamento de estudos científicos. Então isso seria inviável? Não, com certeza não. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: toda religião tem uma história, tem um contexto, tá? Seja ela qual for, seja a religião da Bíblia, seja a religião hinduísta, etc. Elas têm um contexto. As pessoas acreditavam naqueles deuses ou naquelas divindades, deuses ou divindades, a mesma coisa. Tudo bem, acontece, tá? Mas as pessoas acreditavam por um motivo, tá? Esse motivo nada mais é do que uma interpretação que eles tinham e repassaram aos demais. Essa visão que eles tinham pode ser uma visão correta, mas vista de uma forma incorreta. Como, por exemplo, a gente tem ali, dentro da história, o conhecimento de que muitas pessoas acreditavam que o Sol era um deus, mas aquelas pessoas elas não sabiam de fato o que realmente era o Sol, coisa que nós viemos a saber com mais detalhes através dos estudos científicos. Então, eu não vejo que a religião seja, na verdade, uma ilusão, mas seja, assim, uma falta de informação que os antigos tinham e que isso acabou se tornando um pouco mais complexo e se tornou o que nós temos hoje. Isso desmistifica a existência de Deus? Não. O que é Deus, né? O que seria essa divindade ou essas divindades? Deus seria um ser como nós? Ou Deus não poderia ser, por exemplo, toda a energia que rege o universo? Sim, eu sei. Isso pende muito para aqueles assuntos mais espiritualistas, né, que é lógico que soa como uma grande bobagem. Mas vamos pensar o seguinte: a visão de Deus ela não pode ser limitada ao relato dos antigos.
Deus ele não precisa ser necessariamente um indivíduo. Deus pode ser a natureza. Ora, tem muita gente que trata assim a natureza como seu Deus, como as energias do universo, que rege o universo, como sendo Deus. Então esse é um aspecto interpretativo que também é muito levado em consideração no meio religioso, em muitos meios religiosos. O grande problema da religião é o seguinte: primeiro, que você não depende de provas para acreditar em algo, o que no meu entendimento isso também nem é um grande problema, tá? Mas o grande problema é que as pessoas, quando entram em uma religião, elas de fato não estudam nada a respeito daquela religião. Quando você entra numa igreja, seja católica, seja evangélica ou em um centro espírita, você tem estudos ali sobre a sua religião. Mas esses estudos não são estudos de fato do contexto original, de como surgiu aquela religião ou como surgiu aquela ideia. Mas você tem sim estudos relativos aos dogmas dessas mesmas religiões. E isso é o problema. Porque os dogmas, tá? Vamos falar um pouquinho da Bíblia. Os dogmas, eles não representam ali o que seria de fato a vontade de Deus, ou de que fato seria o que Deus disse, né? Caso ele seja um ser, caso ele exista, o que ele disse aos antigos. Muitas coisas ali foram interpretativas dos próprios autores daquele texto. E muitas outras coisas foram interpretação da interpretação dos autores do texto, que foram interpretados por diversas pessoas e até mesmo transcritos ou traduzidos de forma equivocada. Ou talvez nem de forma equivocada, mas talvez de uma forma que venha atender à expectativa daquele dogma da instituição religiosa que a prega. Então esse é o grande problema da religião. A religião ela está falseada. Ponto. Enquanto que a ciência, em contrapartida, ela busca evidências, busca estudos e busca provas. Entretanto, muitas pessoas acabam agindo como os religiosos, também falseando a ciência para justificar a sua descrença, o que, sinceramente, é uma bobagem, tá? Então, a conclusão que eu tiro de tudo isso é que a discussão entre religião, criacionismo, ciência é uma grande perda de tempo. Porque vamos entender o seguinte: não é que a ciência e a religião têm que andar de mãos dadas, tá? Mas a ciência é tudo o que existe no universo. A ciência, aliás, ela não é uma pessoa. A ciência é estudo das coisas gerais, como elas são, como elas funcionam e como elas surgiram. Isso também poderia ser aplicado à religião? Obviamente que nunca vai ser. Mas enfim, a ciência é tudo que nós temos. E quando eu falo isso, não é para desmerecer religião ou crença de ninguém. As pessoas, como eu falo sempre, as pessoas têm o direito de acreditar naquilo que elas quiserem, até mesmo em teorias de conspiração. Mas as pessoas jamais podem falar que algo é um fato sem que haja provas. E é aí que está o X da questão. Muitas pessoas dentro da religião, das crenças religiosas, né, elas entram nessa discussão com a ciência porque elas tendem a achar que certos fatos são evidências de que aquilo que ela acredita é verdade, quando na verdade não é evidência. E não tem problema nenhum você acreditar em algo que não tem prova, não tem evidência. Mas você realmente não pode, no meio coletivo, falar que aquilo ali é a verdade absoluta, que aquilo é acima de todas as verdades. Aquilo é uma verdade para você que acredita naquilo, mas que você não tem como provar. Então fica aí esse vídeo, tendo aí um pouquinho, né, da minha opinião a respeito desse debate que eu acho imbecil, né, de religião versus ciência, de criacionismo versus evolucionismo, que nunca vai ter fim, mas que é inútil. Valeu e fui, galera.